17 submarinos, um cruzador, uma fragata e um destroyer. Essa era a sexta maior potência naval do mundo no final da década de 80. Mas ao contrário do que você pode estar imaginando, não estamos falando de um país, e sim de uma das maiores empresas de refrigerantes do mundo, a Pepsi. Por mais estranha que essa história possa parecer, ela aconteceu após uma inusitada negociação entre os executivos da multinacional americana e o governo da então União Soviética. No vídeo de hoje, vamos contar a história de como a Pepsi conseguiu fechar um acordo histórico e se tornar a primeira empresa de um país capitalista a comercializar seus produtos na União Soviética, e como acabou recebendo uma frota de submarinos e navios em troca de seu famoso refrigerante de cola. Mas antes de a gente começar o vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Para entender como uma empresa americana se tornou uma das maiores potências navais do planeta, precisamos voltar para 1959. Foi nesse ano, em plena Guerra Fria, que os governos dos Estados Unidos e da União Soviética assinaram um acordo para aumentar o intercâmbio cultural entre as duas nações. Como parte desse acordo, foram realizados dois eventos que tinham como principal objetivo demonstrar os avanços econômicos e científicos de cada uma das duas potências mundiais. O primeiro evento foi a Exibição Nacional Soviética, que aconteceu em junho de 1959, na cidade de Nova York. Os soviéticos, que tinham acabado de levar a Sputnik para o espaço, demonstraram na exibição as grandes conquistas de sua poderosa indústria aeroespacial, os feitos da sua engenharia militar e os méritos da sua agricultura. A exibição, no entanto, não teve o sucesso esperado e recebeu diversas críticas por parte dos americanos. E no mês seguinte, foi a vez dos Estados Unidos realizarem a sua exibição em Moscou, a Exposição Nacional Americana, que chegou a receber 3 milhões de visitantes em poucas semanas. Ao contrário dos soviéticos, os americanos resolveram focar menos em militarismo e mais no seu estilo de vida, exibindo marcas de automóveis, eletrodomésticos, vestuário e, claro, refrigerantes. Durante o evento, algo curioso aconteceu. Em um debate acalorado entre o comunismo versus o capitalismo, entre Richard Nixon, que era vice-presidente dos Estados Unidos, e Nikita Khrushchev, o primeiro-ministro soviético. Khrushchev, exaltado com a discussão e transpirando mais do que o normal, recebeu um copo de refrigerante para matar sua sede. Quem entregou o copo para o primeiro-ministro soviético foi Donald Kendall, o vice-presidente de marketing de uma das maiores corporações americanas, a Pepsi. A fotografia do exato momento em que o líder comunista bebe o refrigerante americano rodou um mundo e ficou marcada como uma das maiores tacadas de marketing da história. Era tudo que a Pepsi queria. Porém, ainda levariam mais alguns anos até que a bebida começasse a ser vendida em território soviético. E Kendall, que alguns anos depois da exibição em Moscou se tornou o CEO da companhia, continuou a sua aproximação com o Kremlin, tentando costurar um acordo para levar o refrigerante para a cortina de ferro. E ele conseguiu. Em 1972, após uma longa negociação, a Pepsi fechou um acordo histórico e se tornou a primeira empresa de um país capitalista a comercializar oficialmente seus produtos na União Soviética. Nessa época, a empresa, que já faturava cerca de 1,2 bilhão de dólares e era dona de empresas em diversos segmentos, enxergou uma oportunidade de aumentar sua presença internacional, atendendo um importante mercado como o da União Soviética. Porém, ainda existia um pequeno problema. A moeda do país, o rublo soviético, não era aceita no mercado internacional. Portanto, eles não tinham como pagar pelos refrigerantes. A saída encontrada foi o bom e velho escambo. Em troca de refrigerante e cola, o governo soviético pagaria a empresa americana com um produto extremamente popular na União Soviética, a vodka. Com um acordo, a Pepsi teria os direitos de exclusividade da distribuição da Stolichnaya nos Estados Unidos. Outro aspecto importante da negociação foi que a Pepsi teria exclusividade na comercialização de refrigerantes na União Soviética, um mercado com mais de 240 milhões de consumidores na época, o que representava uma grande vantagem sobre a sua maior rival, a Coca-Cola. A primeira planta industrial da Pepsi, em terras soviéticas, ficou pronta 2 anos depois do acordo. E logo, a gigante americana passou a exportar apenas xarope da bebida, que era engarrafada e distribuída por todo o país. Em pouco tempo, o refrigerante de cola se tornou uma das bebidas prediletas dos soviéticos. E tamanha demanda fez com que a companhia expandisse cada vez mais a sua capacidade produtiva. Em 1978, a companhia assinou mais um acordo com o governo soviético, dessa vez para dobrar o número de fábricas no país, atingindo um total de 10 plantas industriais. Enquanto expandia suas operações internacionais, a Pepsi continuava sua estratégia de diversificação nos Estados Unidos, realizando aquisições de importantes marcas americanas, dos mais variados segmentos,
como a Pizza Hut, KFC, Taco Bell e até mesmo a empresa de materiais esportivos Wilson. A Pepsi caminhava a passos largos para se tornar uma das maiores empresas de consumo do mundo, e a União Soviética representava um mercado importante para atingir esse objetivo. A demanda pela bebida americana continuou forte até a década de 80, e em 1985 a Pepsi já contava com 16 plantas industriais em solo soviético. O sucesso, que já era enorme, aumentou ainda mais depois de um marco histórico realizado pela empresa. Em 1988, a Pepsi foi a primeira companhia de um país capitalista a veicular um comercial de televisão na União Soviética. O volume de vendas não parava de aumentar, e em 1989, os soviéticos estavam consumindo cerca de 1 bilhão de garrafas de Pepsi por ano. Contudo, a parceria histórica entre a empresa americana e a União Soviética estava prestes a acabar. O contrato estava se aproximando do fim, e o volume de vodka fornecido pela União Soviética não seria suficiente para cobrir a quantidade crescente de Pepsi consumida pela população. Além disso, existia mais um agravante: a invasão do Afeganistão pelas tropas soviéticas, que se estendeu ao longo de toda a década de 80 e acabou resultando em um embargo americano aos produtos da União Soviética. Sendo assim, uma nova moeda de troca deveria ser encontrada para saciar a sede de refrigerante do povo soviético. Com 20 fábricas instaladas na União Soviética em 1989, não era de interesse da Pepsi nem do Kremlin deixar de vender o refrigerante favorito dos soviéticos por conta de um impasse. Logo, uma solução precisava ser encontrada e rapidamente. Eis que uma alternativa pouco ortodoxa foi feita pelos soviéticos: pagar a empresa americana com uma frota de submarinos. No total, foram oferecidos 17 submarinos, um cruzador, uma fragata, um destroyer e 10 navios petroleiros. Mesmo sucateadas, as embarcações possuíam um valor de mercado de 3 bilhões de dólares e marcaram o maior acordo até então entre uma empresa americana e a União Soviética. A ideia, porém, não era que a Pepsi mantivesse a frota soviética, mas sim vendesse para uma empresa que transformasse as embarcações em sucata. Embora tenha durado pouco tempo, a multinacional americana foi considerada a 6ª maior marinha do mundo, enquanto submarinos e navios estavam sob a sua posse. Após vender o arsenal de guerra para uma empresa de reciclagem de sucata norueguesa, Kendall, o então presidente da Pepsi, chegou a afirmar que estava desarmando a União Soviética, numa velocidade mais rápida que o próprio governo americano. Como parte da negociação, a Pepsi se comprometeu a usar parte do dinheiro para investir na abertura de 2 unidades da Pizza Hut em Moscou no ano seguinte. Porém, as coisas estavam prestes a mudar em pouco tempo, devido ao enfraquecimento da União Soviética, que chegou ao fim, oficialmente, em dezembro de 1991. Com isso, as empresas passaram a poder negociar normalmente seus produtos e serviços, sem poder precisar recorrer ao escambo para receber o seu dinheiro. E esse era o início de uma nova era entre as 2 maiores potências do mundo. O capitalismo havia vencido, e logo as maiores marcas do mundo fincaram as suas bandeiras no país comandado pelo comunismo por décadas. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, inscreve-se no canal e ative as notificações. Curioso Mercado. Conteúdo para quem tem conteúdo.